a leitura que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 6, e nós estaremos fazendo menção desta palavra. Estava orando durante o período que estava ali sentado e dizendo: Senhor, me ajude, fala conosco, não é? Seja o Senhor falando. E quando o hino começou, Jó, quando pode ainda adorar, e então eu entendi que era a resposta de Deus. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Êxodo capítulo 6. Glórias a Deus. Os irmãos entenderam porque eu não fui chamado para o louvor, né? Só desse comecinho aí já deu porque eu não fui convidado para o louvor, né? Mas é assim mesmo. Todos acharam Êxodo capítulo 6? Mas fui convidado para pregar no culto dos jovens, né? Glória a Deus. Não sirvo para o louvor, mas para o jovem eu prego. Êxodo capítulo 6, versículo 3 diz da seguinte forma: E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Amém? Antes de nós fecharmos as nossas Bíblias e tomarmos assento, eu gostaria de convidar a você que abra ainda Êxodo capítulo 4, voltando um pouquinho. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Êxodo 4, versículo 10 em diante diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse o Senhor: Quem fez a tua boca? Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Amém? Glórias a Deus. Os irmãos podem tomar o seu assento. Continue glorificando o nome do Senhor Jesus, porque para isso viemos. Amém, irmãos? Nós viemos adorar ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Como nós vimos aqui, irmãos, essa passagem, Êxodo capítulo 4, versículo 10 em seguida, é um diálogo entre Moisés e Deus. Ele começa a questionar, ou quem sabe duvidar, não é? Com medo, quem sabe, de como seria para ele falar com o povo de Israel. Mas Deus o escolheu para falar ao povo de Israel. Amém, irmãos? Amém. E o povo, depois de tantos anos preso no cativeiro, precisava ver algo diferente, para que eles pudessem entender que o Deus dele era muito poderoso, muito mais do que os deuses do Egito. Amém, irmãos? Moisés estava temeroso, estava olhando para as suas próprias limitações e não estava querendo fazer a obra do Senhor. Estava olhando para a sua própria força, para seus defeitos, e estava dizendo: eu não sou apto para falar. Eu não sou bom de falar. Algumas pessoas na minha infância, desde a minha infância, eu vivia alguém dizendo que Moisés estava dizendo que ele era gago, porque ele diz assim: eu sou pesado de língua. Mas hoje, né, estudando um pouco mais, a gente vai ver a palavra, e a palavra não está ligada a gaguez, estava ligado a eles ter passado mais de 40 anos no deserto sem falar muito bem o idioma. E ele era uma pessoa muito bruta. Ele era uma pessoa muito dura de palavra. Então ele diz: eu sou pesado de boca. Eu sou pesado de boca, de palavras. Como é que eu vou condicionar ou levar o teu povo? Como é que eu vou dirigir o teu povo no deserto? Então ele começa a se limitar, a olhar para as suas próprias limitações.
e não estava entendendo que o que Deus queria era se manifestar na vida dele e fazer com que todos vissem, não que Moisés era capaz, não que ele tinha uma boa palavra ou que ele podia fazer, mas ele estava mostrando ou se fazendo conhecer para o povo dele de que ele era um Deus que tinha direção para a vida daqueles que queriam ser guiados pelo Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Que Deus, quando chega no capítulo 6, estava mostrando para o povo, deixando o povo entender, não é? Que ele queria ser conhecido no meio do povo dele. Quando você lê o capítulo 6, versículo 3, você vê, ele diz: eu apareci a Abraão, a Isaac, a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Ele diz, como o El Shaddai, mas pelo meu nome eu não lhes fui bem conhecido. Ou seja, ele queria ser conhecido no meio do povo dele. O povo havia passado 430 anos preso no deserto, ouvindo falar de outros deuses. Muitos outros já estavam até adorando os outros deuses, estavam, quem sabe, envolvidos com os outros deuses. Mas ele chega aqui e Deus disse: eu não quero que eles confiem em outros deuses. Eu quero que ele saiba que ele tem um Deus que está cuidando da vida dele, aleluia, que vai direcionar a vida dele. Eu quero que o meu povo me conheça e saiba que eu estou pronto para abençoá-los, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Então ele diz: eu apareci a Abraão, eu falei com Abraão, eu me mostrei para Abraão, eu fiz ele conhecer, mas para o meu povo, ele não sabe quem eu sou. E você pode observar que ele está dizendo: mas pelo meu nome, o Senhor. E você veja na sua Bíblia que está com todas as letras maiúsculas. Sabe o que isso significa? Que esse nome não era o Senhor comum, era o nome do Senhor Jeová. Ele disse: eu quero que as pessoas me conheçam como o Senhor Jeová. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. E eu fiquei aqui ouvindo, e eu não sei se é porque é o dia dos pais, eu estou assim meio emotivo, mas é tão bonito a gente ver o filho da gente pregando, né? E alguém pode dizer assim: foi o senhor que ensinou. Não foi. Ele chegou com a proposta da pregação, eu só fui conduzindo ele, dizendo: estude mais sobre isso, olhe mais sobre aquilo. Mas eu disse: a palavra é muito boa, meu filho, prepare. Porque se a gente vem com dúvida para a igreja, o melhor lugar aqui é sair sem dúvida, é saber que Deus quer se mostrar para você, te guardar, te orientar, te conduzir no meio do deserto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu dou glória a Deus nessa noite. Aleluia. Às vezes a gente chega com dúvida, a gente às vezes chega com limitações, como chegou Moisés diante de Deus, dizendo: ah, Senhor, eu sou muito duro, eu sou meio assim. Deus disse: não, mas eu serei contigo. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Deus queria que eles soubessem que eles tinham um Deus que não sabia do que esse Deus era capaz. Aquele povo até falava o nome de Deus, até conhecia o nome de Deus, mas não sabia do que aquele Deus era capaz. Por isso que Deus diz assim: eu quero me revelar para ele. Nós estamos estudando o tabernáculo na escola dominical e nós estamos vendo a vontade de Cristo se revelar para o povo. Desde o começo nós vemos Deus dizendo: faça uma casa que eu vou habitar lá no meio do meu povo. Se você vê desde o começo, Deus vinha no jardim para falar com o povo. Quando você vê lá no capítulo 6 do livro de João, você vê Jesus se revelando de várias maneiras para que o povo conhecesse. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Aleluia. A gente começa a ver ele se revelando de várias maneiras. Ele dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o alfa, o ômega. Ou seja, Deus se mostrando de várias maneiras para vários tipos de situações. Ou seja, dizendo para o homem: não importa o seu problema, a sua situação, eu sou Deus que posso resolver o seu problema. Glorifique o nome do Senhor.
Ele disse: pelo meu nome eu não fui bem conhecido, porque o nome Jeová geralmente vinha seguido de um adjetivo. Ele dizia assim: olha, eu sou Jeová Rafá, aquele que cura. Eu quero que o meu povo conheça que eu sou Deus, mas eu não sou somente um Deus, eu sou Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que pode curar, aquele que tem poder para curar, aquele que livra da enfermidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu sou Jeová Jireh, aquele que providencia, aquele que abre porta, aquele que manda o alimento, aquele que manda a provisão, aquele que guarda, aleluia, aquele que está pronto para te abençoar. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Ele diz: eu sou Jeová Elohim, aquele que é supremo, aquele que é infinito, único, criador de todas as coisas. Eu sou Jeová Tzidkenu, aquele que é a justiça. Às vezes nós chegamos injustiçados e ele diz: mas eu sou a tua justiça. Aleluia, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, porque é ele quem é a nossa justiça. Às vezes os inimigos se levantam e ele diz: eu sou Jeová Nissi. Aleluia, ainda que os teus inimigos se levantem como a corrente do rio, o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira. Jeová Nissi é aquele Jeová que levanta a bandeira pelo seu povo. Se você pode, dê um glória a Deus nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu quero ser conhecido pelo meu povo. Eu quero que o meu povo conheça. Nós não estamos, irmão, no deserto, ali aquele deserto físico, mas nós estamos numa caminhada, onde temos vivido desertos e mais desertos, onde temos enfrentado situações que somente o Senhor para suprir as nossas necessidades. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Aleluia. Às vezes a gente não sabe, às vezes a gente pensa que já conhece a Deus. Às vezes a gente diz: não, mas eu já conheço, eu já tenho alguma experiência. E então Deus vem e se levanta e se mostra de uma maneira tão grande que a gente diz: não é possível, eu não conhecia o Deus Todo-Poderoso. Eu não sabia que Ele queria fazer isso na nossa vida. Eu não sabia que Ele queria fazer isso na minha vida, no meu viver. Às vezes a gente pensa, irmãos, que já estamos caminhando, que já temos alguma experiência com Deus, e aí a gente se encontra como Jó. Aleluia. Que ele, apesar de ser uma pessoa que conhecia, que andava nos caminhos do Senhor, que estava se direcionando ali na casa do Senhor, ele sempre, aleluia, tinha algo para aprender com o Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus. E quando eu estava preparando a mensagem, eu me lembrei de Jó, no capítulo 15, versículo 25, que ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. E agora, irmãos, nós começamos a olhar e a tentar entender esse versículo e dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive. E quando nós entendemos o que é o Redentor, nós podemos compreender o tamanho dessa mensagem. Mas se entender o que é o Redentor, o remissor, aquele que redime, aquele que compra nossas dúvidas, nossas dívidas, aliás, aleluia, a gente nunca vai poder entender exatamente o que esse versículo quer dizer. Mas para Jó era algo comum, era algo simples. Era algo que ele estava falando no dia a dia. Redenção, irmãos, fazia parte da Constituição de Israel. Ou seja, eles falavam de redenção como a gente fala de futebol, né? Como a gente fala de churrasco, né? Brasileiro, você não precisa explicar para ele, né? Quando um americano vai no nosso churrasco, ele fica dizendo: mas o que é que houve? No churrasco de brasileiro não tem cachorro quente. Eles acham estranho demais que o nosso tem carne, né? E eles acham tudo estranho, mas para brasileiro não, é comum, né? Quando a gente fala de churrasco, a pessoa pode até pensar em outra coisa, mas a primeira coisa é carne, muita carne, né? Então a gente já sabe, é coisa comum, mas para falar de redenção para os judeus, era uma coisa comum. Então por isso que ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e uma hora ele vai se levantar.
Mas a gente não pode entender sem realmente entender o que era a redenção, o que era um redentor, não é? Era algo muito interessante. Desde a lei, no livro de Levítico, capítulo 25, versículo 26, ele diz assim: quando o teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, resgatará o que vendeu o seu irmão. Quando a gente começa a olhar para isso e a gente começa a fazer um estudo mais minucioso a respeito do que é a redenção, a gente começa a entender o que era a redenção. Por exemplo, se uma pessoa fizesse uma grande dívida ou não tivesse como pagar, ou não tivesse mais recursos para a sua própria vida, então ele fazia, né, comprava ali, e se ele não tivesse como pagar, ele seria escravo da pessoa que emprestou dinheiro a eles. Se você ler a palavra de Deus no livro de Ruth, você vai entender mais ou menos essa mensagem. Por exemplo, Ruth, quando sai de Jerusalém e vai para as terras de Moabe, ela sai porque havia fome em Israel. Então ela perde tudo que tinha em Israel, toda a sua herança, todas as coisas que ela tem. Na verdade não foi ela, foi Noemi. E sai com o seu esposo, com os seus filhos, vai para a terra de Moabe. E lá os seus filhos casam com Ruth e casam com Ofra. E lá chegando na terra, o esposo dela morre, depois os 2 filhos morrem. Eu estou contando a história bem rapidinho. Aí eles voltam para a terra, volta somente Ruth e Noemi, porque os esposos e os filhos morreram e Ofra foi embora para sua terra. Então ela volta somente com Ruth, Noemi volta somente com Ruth para a terra. E quando chega lá, ela se encontra com uma situação que ela começou a pensar e entender: existe um remidor, porque naquela época o remidor estava voltando para comprar as terras de volta. E ela, olhando, disse: agora Boaz é o nosso remidor, ele pode comprar as minhas terras de volta, ele pode comprar as minhas possessões. Quem leu lá já o livro de Ruth entende que ele também não poderia comprar, porque ele não era o parente mais próximo. Então ele espera que o outro não compre, para que ele pudesse comprar as possessões de Ruth, e então ele ter a Ruth e todos os seus bens de volta. E a gente fica entendendo: mas eu não entendo como isso funciona. Eu vou lhe explicar melhor. Existia 3 formas de você ser restituído. Se você não tivesse como pagar, você trabalharia 7 anos até pagar a sua dívida. Isso está escrito em Êxodo capítulo 21. E depois de 6 anos, depois que tudo que você trabalhou, se você tivesse pago já a sua conta, você iria livre de volta. Caso não, você continuaria escravo até o jubileu. A segunda maneira de se livrar da dívida, do tamanho da sua dívida, era o jubileu. O jubileu está escrito em Levítico capítulo 25. O que era o jubileu? De 50 em 50 anos, Deus disse: eu vou perdoar a dívida de todos, porque eles são meus servos. Então, de 50 em 50 anos, havia uma anistia geral das dívidas. Todos voltavam para as suas terras e tinham as suas possessões novamente. Quando você lê lá em Levítico capítulo 25, versículos 54 e 55, ele diz: e se desta sorte não se resgatar, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele, porque os filhos de Israel me são servos. Deus falando: meus servos são eles. Eu os tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Amém, irmãos? Então ele estava dizendo assim: olha, eu sou o Deus que já resgatou. Então essa era a segunda maneira de ter as suas coisas de volta, de ser realmente restituído. E a terceira forma, que é a forma que eu gostaria de aplicar hoje, é a forma da pessoa, do remidor, como aconteceu com Ruth. Se chama o Goé. No hebraico, o remidor se chama o Goé. Era aquele parente mais próximo, que ele chegava e ele olhava e perguntava qual é a sua dívida. E se a pessoa tivesse uma dívida muito grande, ele dizia assim: então vamos fazer o seguinte, eu compro a sua dívida, e agora, a partir de agora, você deixa de ser dele, escravo dele, e vai ser agora o meu servo. Ele simplesmente trocava de senhor. Mas isso mostra uma coisa muito grande, porque agora ele está falando de um parente próximo.
Era o parente mais próximo que comprava a dívida da pessoa. Em outras palavras, a pessoa que precisava ser comprado não ia ser mais maltratado por aquele senhor, mas ia ser comprado por um novo senhor. Então, quando nós começamos a observar isso, o que era o resgate, o que era a redenção, nós podemos entender o que está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 7. Ele diz: em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Aleluia. Quando Jesus comprou, Ele nos comprou completos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele nos tirou da mão do inimigo e disse assim: eu compro tudo. Eu não vou deixar nada para trás. Então entenda, irmãos, quando o remidor chegava, ele dizia: qual é a sua dívida? Minha dívida é desse tamanho. Ele dizia: eu vou comprar a sua dívida. Você vai ter de volta a tua terra, vai ter de volta a tua casa, vai ter de volta a tua família. Era isso que ele estava dizendo. Então, quando Jesus assume como nosso parente mais próximo, o nosso pai ou o nosso irmão, ele está dizendo: eu comprei toda a tua dívida. Agora você me pertence, você é meu. Aleluia. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus está querendo fazer. Ele está querendo te ensinar, aleluia, que quem põe as mãos e abre as portas para te abençoar nesse país se chama o Senhor. Ele comprou também as tuas dívidas. Aleluia. O inimigo não vai ficar com os teus filhos. Glorifica o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor já comprou a tua família de volta. Aleluia. Lá no livro de Isaías capítulo 53, Ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você pode dar um glória a Deus nessa noite, porque se você chegou de cabeça baixa, aleluia, saia olhando agora para o alto, sabendo que não tem problema. As coisas podem estar apertadas, mas aquele que nos comprou, Ele providencia o sustento para a tua vida. Ele disse: eu comprei esse povo, então se faltar pão, eu mando o pão do céu para a glória do nome do Senhor. Se faltar água, eu faço brotar água da rocha, para que ele tenha lá água suficiente. Mas tem que confiar, tem que entender que ele já nos comprou pelo seu sangue remidor e comprou as nossas dívidas para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando o inimigo vai tocar na tua família, ele vê lá o preço, já foi pago com preço de sangue. Aleluia, você está coberto. Quando ele vai tentar, ele vê a etiqueta lá, já foi comprado, não deve nada. Aleluia, o inimigo às vezes fica querendo dizer para você: não, você não pode ir lá, porque você é pecador, porque você fez isso. Você fala para ele: olha, o inimigo, olha, tudo, fica para lá, porque o Senhor já me comprou com o seu sangue. Eu estou remido, lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Dê um glória a Deus nessa noite. Glória a Deus. Salmo 49, versículos 7 e 8, a palavra de Deus diz: e nem de nenhum modo, aleluia, pode remir o seu irmão, ou dar a Deus o resgate por ele. Sabe o que isso significa? Que o inimigo não pode te comprar de volta. Glória a Deus. Deixa eu pensar que eu escutar mais um glória a Deus dessa vez. Né? Ele está dizendo: você pode sair debaixo da redenção, mas ele não pode te comprar de volta. É por isso que ele fica te perturbando para você sair daí. É por isso que ele fica te perturbando para você sair debaixo da bênção. É por isso que ele fica te perturbando para você sair da presença do Senhor. Aleluia. Mas o Senhor está dizendo: ninguém pode comprar. Chegou nas mãos do Senhor, ninguém pode tirar das mãos dele, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Deus queria se fazer conhecido no meio do seu povo. Quando a gente começa a ler essa palavra, entender o que é remissão, a gente começa a dizer: não, aleluia, eu não tenho nada, tudo meu é do Senhor. A minha casa é do Senhor, os meus bens é do Senhor. Ele me comprou completo. A minha dívida era grande no pecado, mas Ele me comprou, me remiu, me tirou e me fez uma nova criatura para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deu glória a Deus nessa noite. Então, quando Jó diz assim: eu sei que o meu Redentor vive,
e que uma hora ele se levanta. Sabe o que isso significa? É que ele sabia que lá no capítulo 1, quando ele perdeu tudo, perdeu sua casa, perdeu seus bens, perdeu todas as coisas, o inimigo chegava muitas vezes, quem sabe, tentando que ele negasse, usando os amigos, usando, quem sabe, até a própria esposa, quando ela fala assim: olha, abandona o teu Deus e morre. Quem sabe ele olhando para todas aquelas perdas e todo mundo dizendo: olha aí, olha, já está sem Deus, Deus desamparou ele. Ele, quem sabe, pensando, olhando, as pessoas de fora olhando, dizendo: olha ali, ó, acabou, perdeu todo, os bandidos foram lá e tomaram a terra, tomaram os bens deles, os animais, as ovelhas, tomaram tudo. E no coração de Jó dizendo: mas eu sei que meu Redentor vive. Olha aí, acabou, não tem mais nada para você, você perdeu, olha aí, está fracassado, não tem nada. E ele dizendo: mas eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que ele está vivo. Eu sei que meu Redentor não morreu, ele está vivo. Então, quando nós lemos isso, eu sei que meu Redentor vive, irmãos, nós começamos a entender, aleluia, que ele sabia que uma hora o Senhor iria restituir tudo que ele havia perdido. Aleluia. O inimigo às vezes fica querendo que você tenha dúvida do ministério que Deus tem na tua mão, na tua vida. Às vezes o inimigo fica querendo te trazer dúvida, te trazer medo. E Deus está dizendo nessa noite: aleluia, confia, porque eu quero fazer coisas grandes, maravilhosas, para a glória do nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia. Voltando novamente para Moisés, irmãos, Deus fala com Moisés e diz assim: vai lá. E ele diz: mas alguma coisa, quem sabe? Aí Deus diz assim: olha, faz o seguinte, pega essa vara que está na tua mão, joga aí no chão. Ele joga no chão e ela se transforma numa serpente. Ele diz: agora vai lá e pega novamente. Ele pega a vara, se transforma novamente numa vara. Ele diz assim: põe a mão aí no teu peito. Ele coloca a mão no peito, e quando ele tira, a mão está leprosa. E aí novamente ele diz: põe agora a mão no teu peito de novo. Ele coloca a mão no peito, e quando ele tira, a mão está limpa. Aleluia. E Deus diz: está vendo o que é que eu posso fazer? Vai lá e fala para o meu povo que há liberdade para eles. Vai lá e fala para o meu povo que eu os quero conduzir no meio desse deserto. Vai lá e fala para o meu povo não ter medo de Faraó, porque eu sou o Senhor. Vai lá e diz para o meu povo que no meio do deserto pode não ter comida, mas eu abro a porta do céu e derramo, abro ali, cai pão todos os dias para você comer. Glorifica o nome do Senhor. Ah, mas a gente não sabe porque não tem luz. Ele diz: não diga ao povo, aleluia, que eu vou na frente com uma coluna de fogo acendendo o caminho no meio da noite, e quando for durante o dia eu estarei como uma coluna também, guardando para que o sol não te moleste. Aleluia. Vai para o meu povo e começa a falar, aleluia, que eu, Senhor, quero me mostrar no meio do meu povo. Aleluia. E eu fico imaginando Moisés, na sua pequenez, indo para lá e dizendo assim, colocando a mão e tirando, tá leprosa. Ah, tá curada. Né? E aí ele vai mais um pouquinho, quando está perto de chegar, ele de novo, tá leprosa, tá curada. Né? E alguém pode estar rindo dizendo assim: ah, meu Deus, Moisés, quantas vezes a gente faz isso? Aí Deus diz assim: eu sou contigo. E a gente volta de novo no outro domingo: Senhor, fala comigo, pelo amor de Deus. É a mesma coisa da mãozinha, irmão. Né? Deus dizendo: eu serei a sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. E você vem quase todos os domingos perguntando: Senhor, eu queria saber, eu quero ter certeza. Ou como falou o primeiro pregador aqui, chega aqui muitas vezes com a cabeça baixa, triste, com dúvida, e Deus está dizendo: olha para cima, olha para o Senhor, aleluia, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Aleluia.
Aleluia, enquanto você está pensando que está só no deserto, Deus está dizendo: eu quero me manifestar na tua vida. Eu quero fazer você conhecer que eu sou Jeová Jireh e tenho providência diária para a sua vida. Enquanto você anda com medo no meio desse deserto, Deus está dizendo: eu serei contigo. Eu vou guardar o teu caminho. Eu vou guardar a entrada e a saída. Não tema. Enquanto eu estava preparando essa mensagem hoje, Deus colocou uma palavra no meu coração. E eu fiquei perguntando para o Senhor: Senhor, é quase a mesma mensagem de domingo passado. É quase a mesma coisa de domingo passado. Que o Senhor quer se mostrar, que o Senhor quer manifestar o teu poder, que o Senhor quer fazer algo diferente. E Deus disse assim: pregue a minha palavra. Então eu entendi que alguém chegou nessa noite com dúvidas. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu entendo que alguém chegou novamente perguntando ao Senhor, questionando o Senhor. E Deus está dizendo nessa noite, aleluia, que Ele é e continuará sendo o teu Deus. Que Ele te resgatou, Ele te comprou completa. Feche os seus olhos e comece a adorar o nome do Senhor nessa noite. Porque quem sabe você está com dúvida da sua casa, da sua família. Quem sabe você esteja ali, quem sabe cheio de dúvidas, e Deus está dizendo: eu serei contigo. Eu ando contigo. Aleluia. Esse deserto é para você aprender a confiar que Deus traz alimento, que Ele faz brotar água da rocha. Não fique com medo, confie no Senhor. E quando eu perguntava assim: mas a mesma palavra é o mesmo sentido, Deus disse assim: eu tenho alguém para completar a palavra que eu dei, aleluia, para confiar. Você está pondo a mão no peito, está tirando o leproso, põe de novo e tira curado. Ou seja, você está vendo o milagre todo dia e ainda não está crendo na promessa de Deus que Ele vai cuidar todos os dias da tua vida. Ah, mas eu sei que Deus cura, mas cura lá, cura fulaninho, cura não sei quem. E Deus dizendo: eu quero me mostrar para ti como Jeová Rafa, aquele que cura. Porque Deus me mostrou o que você fez, a luta que você teve para chegar hoje aqui, a guerra espiritual que foi para você chegar hoje aqui, a angústia do teu coração para chegar hoje aqui. E Deus está me mostrando corações angustiados, tristes, mas chegaram, e Deus está dizendo: eu vou cuidar do teu coração. Eu vou curar, eu vou limpar, eu vou te mostrar que eu sou o Senhor. Então começa a confiar nesse Deus nessa noite. Começa a se culpar diante desse Deus nessa noite. Comece a confiar que Ele é o teu Deus. Ele não precisa de milhões para fazer você ter tranquilidade. Ele vai fazer você ter tranquilidade, aleluia, comendo do pão que cai a cada dia. Para uns Ele dá aposentadoria, para uns Ele dá um suprimento, e para outros Ele diz: vai comer do meu pão. Ele diz: esse eu amo, esse eu quero, esse eu guardo, a esse eu ando de lado a lado todos os dias. É por isso que Ele diz no capítulo 40: antes eu ouvia falar, antes eu ouvia falar que Deus abria a porta, que Ele providenciava, que Ele tinha um alimento, que Ele tinha sustento, que Ele tinha provisão para a minha vida. Mas hoje
meus olhos te veem. Sabe quando é que você vai ver? É quando você diz assim: eu não sei de onde vai vir, mas eu vou elevar os meus olhos para o monte. Aleluia, para onde vem o meu socorro? É de lá do Senhor que vem o meu socorro. Eu não vou andar com a cabeça baixa, eu vou andar com os olhos em cima, crendo que Ele tem a providência para a minha vida. Porque desde a tua infância foi assim, diz o Senhor, que Deus agiu com você de maneira diferente, diz o Senhor. Aleluia, que Ele fez de maneira diferente, diz o Senhor. Aleluia, para de colocar a mão e ver se está leproso e depois ver de novo, achando que todo dia Deus tem que te responder. Mas creia que Ele anda contigo ombro a ombro, para que todos saibam que Ele é o teu Deus. Que Ele não precisa, aleluia, de uma empresa, Ele não precisa de um governo, Ele não precisa de nada para te sustentar. Ele te sustenta com a sua destra, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Comece a adorar o nome do Senhor Jesus. Eu sei que alguém chegou com dúvidas hoje nessa noite, e é difícil a gente assumir que tem dúvidas. É difícil a gente assumir que às vezes fraqueja na fé, que às vezes tem medo da fé. Então eu não vou chamar quem teve dúvida, eu não vou chamar quem precisa de uma cura, eu vou chamar aqueles que têm o Senhor como seu Deus, que está aprendendo diariamente com Ele e que quer aprender a viver na dependência de Deus. Os que querem ter uma confiança do seu próprio rendimento, da sua própria força, fiquem no seu lugar. Mas se você quer aprender a andar confiando que o Senhor é quem quer se revelar para você e Ele vai suprir as suas necessidades, eu quero te convidar a você aqui na frente para orar com você, porque a palavra que foi dita nessa noite pelo profeta Filipe, aleluia, você entrou com dúvida, mas vai sair daqui com certeza no seu coração. Aleluia, Deus se agrada de você, diz o Senhor. Tem algo em você diferente. Mas ele disse: não, Deus, eu sou mudo de língua, eu sou muito pesado de língua, eu sou assim. Aí Deus disse: não tem problema, eu coloco Arão para ser a tua voz, mas tu serás a minha mão. Enquanto Arão é a tua voz, eu sou a tua mão. Enquanto Arão é a tua voz, eu sou a tua mão, diz o Senhor. Aleluia, sabe o que isso significa? Que quando Deus levanta alguém para pregar, para levar, Deus vai te usar para curar. Aleluia, Deus vai te usar com ousadia. Aleluia, Deus não precisa te responder como você